Olá, quem estiver assistindo. Nesse vídeo vamos iniciar uma nova parte do curso de Teoria Quântica 2, em que iremos abordar a teoria de espalhamento, certo? Então, o livro utilizado, assim como foi na parte em que a gente viu sobre métodos aproximativos, será ainda o livro do Sakurai. Tá? Este capítulo se encontra precisamente no capítulo 6 do livro, vem logo em seguida, aos métodos aproximativos, e é uma extensão natural, do que a gente já viu antes, uma vez que várias das ferramentas que deduzimos, na playlist anterior sobre métodos aproximativos serão utilizadas aqui. Tá? Então, basicamente, tentar justificar um pouco a necessidade, desse conteúdo, é que os processos de espalhamento, são aqueles onde os estados inicial e final, de um dado sistema, ele é transformado de forma contínua, através da ação de algum potencial, a gente chama de potencial espalhador, tá? Que no nosso caso será tratado como uma perturbação dependente do tempo, ou seja, uma parte que a gente viu aí nas técnicas de métodos aproximativos serão utilizadas aqui. Tá? Então, processos desse tipo, eles são de grande importância, na física, principalmente na física de partículas. Basta ver que, por exemplo, nos aceleradores de partículas, basicamente funciona assim, as partículas são colocadas, naquele núcleo acelerador, e o choque entre elas vai gerar um padrão de espalhamento com o qual é possível, com as ferramentas necessárias, é possível medir a massa, a carga e até mesmo se novos tipos de partículas são criados nesse processo. Bom, então vamos iniciar, agora falando de espalhamento com perturbação dependente do tempo. Então, o nosso problema, ele começa com a gente definindo um Hamiltoniano. Tá? Então, vamos pegar aqui um Hamiltoniano que tem duas partes. Uma parte que é também independente do tempo, vamos chamar aqui de H0, e outro, somado aqui com o potencial, mas não com o potencial dependente do tempo, como vimos anteriormente. Vamos colocar um potencial V de R, que não tem independência explícita do tempo. Tá? E esse H0 está aqui, vou colocar aqui embaixo, esse H0 ele é apenas a parte cinética, do movimento do sistema. Então, P ao quadrado sobre 2m, o movimento da partícula. Ou seja, é o Hamiltoniano da partícula livre, sem o potencial. Tá bom? Já que é livre, não tem um potencial interagindo. Tá? De tal forma, esse Hamiltoniano é escrito dessa maneira, de tal maneira que a gente pode pegar esse H0, aplicar em um estado K, em um alto estado K. Isso vai gerar uma energia que vamos chamar de EK aplicado sobre esse mesmo estado. Tá? Ou seja, esse Hamiltoniano satisfaz uma equação de Schrödinger com esse K aqui representando ondas planas. Então é importante observar. E dessa maneira, como se trata aí do H0 como sendo o Hamiltoniano da partícula livre, a energia correspondente, ou seja, a alta energia correspondente à aplicação desse Hamiltoniano no alto vetor K, vai ser igual a H cortado ao quadrado. Aqui vamos colocar K ao quadrado sobre 2m. Tá? Então, iniciamos assim, a nossa construção teórica, e vamos pressupor que a partícula do sistema que a gente está estudando, ela interage com um potencial espalhador apenas quando está próxima desse potencial. Tá? Então, se fosse para ilustrar basicamente o que acontece, seria algo assim, vou colocar desse jeito, Tá, que a trajetória de uma partícula que é desviada apenas na presença. Deixa eu colocar aqui.
apenas na presença de um potencial que a gente chama de espalhador. Tá? Então, a gente vai tratar esse potencial como uma perturbação, né, que vai ficar ligada, entre aspas, né, apenas quando a partícula está próxima dele. Tá? Então, próxima assim, digamos, ela está aqui no movimento, né, normal, no movimento livre, quando de repente sente a interação desse potencial. Né? Então, a partir desse momento, a gente está considerando esse potencial espalhador como uma perturbação dependente do tempo. Tá? E essa perturbação ela vai ficar ligada no meio hamiltoniano apenas durante esse intervalo de tempo que a partícula enxerga esse potencial, certo? Então, com isso, né, já ficou evidente que a gente pode tratar esse problema com a teoria de perturbação dependente do tempo, que a gente viu lá no capítulo sobre métodos aproximativos. Okay? Então, já que vai tratar dessa teoria, a gente deve lembrar o seguinte, né? Quando você tem aqui um ket alfa t t0, né? Na representação de interação, isso vai ser igual ao quê? Vai ser um potencial, né? tt0, também na representação de interação, aplicado a esse alfa t t0 i, tá? Onde, né? Esse U que aparece aqui, né, ele é um operador de evolução temporal, né, de tal forma que ele satisfaz a seguinte equação, né, IH cortado, del t, UI de TT0 vai ser igual a VI, né, o potencial na representação de interação, VI de T, UI de TT0. Tá? Então já tratamos, né, dessa construção quando falamos lá dessa representação de interação aplicado à teoria de perturbação dependente do tempo. Tá? Então só relembrando mesmo que existe isso, certo? Então, aí a gente tem uma representação, através dessa equação a gente consegue criar uma expressão que represente, né, de forma geral esse UI de t0, né, esse operador aí, digamos, de translação temporal, pode-se dizer assim também. Né, e como faz isso? A gente faz isso simplesmente resolvendo essa equação diferencial. Né? Então ficaria basicamente, ó, vou colocar aqui apenas o D em vez do del, né, de UI de t t0, né, vai ser igual a menos I sobre H cortado, VI de t. E esse, e vou colocar aqui o dt desse lado, e esse UI de tt0 ele vem dividindo aqui. Também é algo que já fizemos anteriormente, mas não custa nada lembrar. Né? Então, veja que o que a gente tem aqui agora, quando for calcular a integral, né? Eu vou deixar aqui essa constante de fora, né? A gente tem uma integral do tipo dx sobre x, que a gente sabe que é igual ao logaritmo natural de x mais uma constante qualquer. Né? Então, isso aqui vai virar o logaritmo, né, de UI de t, ln UI de t, t0, que vai ser igual à integral do que sobrou aqui. Né? Então vai ser igual a menos I sobre H cortado, integral de VI de t dt. Certo? Então, como a gente não quer o logaritmo, né, desse operador, a gente quer ele mesmo, né? Então vamos simplesmente inverter o logaritmo, dizendo então que o I de t0, né, é igual a exponencial de menos I sobre H cortado, integral VI de t dt. Né? Mas isso daqui, né, a gente tem que lembrar que e elevado a x é aproximadamente, né, não, na verdade é igual, né, a 1 mais x menos x ao quadrado sobre 2 mais x ao cubo sobre 6 e assim sucessivamente. E a gente pode simplificar essa expressão considerando até a primeira ordem aqui da nossa potência, né, e dizendo que se trata de uma
aproximação, tá? Então, isso daqui a gente pode escrever como sendo aproximadamente U menos I sobre H cortado integral VI de T dt. Aqui eu não coloquei antes, né, mas é interessante colocar já. Eu estou fazendo a integral, né, de T0 a T, tá? T0 a T. Aí, lembrando, né, já fizemos essa construção antes, mas nunca é demais, né, mais uma vez algo tão relevante assim para o nosso estudo. Então vale lembrar o seguinte, né, vamos colocar aqui uma seguinte propriedade, ó, sabendo, né, que o I de T, T0, né, pode ser decomposto em duas ou quantas partes a gente achar conveniente, que é o equivalente a você pegar esse intervalo de tempo, né, de T0 a T e, por exemplo, dividir, né, com T0 até T' e de T' até T, né? Então a gente pode simplesmente representar isso dessa maneira, né, que é o I de T, T', né, de T a T', né, e de T' a T0. Então, o I de T' T0, tá? Então, às vezes é interessante representar como eu fiz aqui para ficar melhor a visualização, tá? Então, se a gente vem e aplica, né, um VI de T, né, aqui pela esquerda, né, vai ficar assim. Deixa eu primeiro fazer uma seleção. Assim. Vamos aplicar então o VI de T pela esquerda. Tá, fazendo isso, o que a gente tem, né? Veja que aqui na equação, né, estou dizendo, né, que a dinâmica aqui desse operador é VI de T, né, aplicado em UI de T, T0. Tá? Então é basicamente como se essa aplicação, né, do potencial na representação de interação sobre esse operador de translação temporal, né, ele resulte na própria dinâmica desse operador. Tá? Então a gente pode dizer que isso daqui, ó, pode ser aqui de branco mesmo, né? Que V de T aplicado em V de T, T' é o equivalente a V de T'. Tá? Claro, com a dinâmica aqui dele própria, tá? Só estou sintetizando a notação ao máximo, né? Mas por que a gente está escrevendo isso? Porque podemos voltar aqui na nossa equação integral, T0, isso é igual a menos 1, ou 1 menos I, né, sobre H cortado, integral de T0 a T', né? Aí onde tem o VI de T, vamos colocar o VI de T' aplicado em U', ou o I, né, de T', T0, tá? dt'. Certo? Então, é assim que fica, né, esse nosso operador, né? Então, já que a gente já deduziu aqui novamente, né, esse operador, vamos entender como fica, né, a amplitude da transição de um estado inicial I para um estado final N, né? Então, aqui para a próxima parte do quadro, estamos interessados agora em investigar, né, como que fica essa transição entre os estados inicial I e o estado N. Ele vai de I para N. Tá? Então, para fazer isso, a gente calcula, né, um elemento de matriz, enquanto que os Bras e os Kets
são colocados da seguinte forma, por exemplo, que eu quero a dinâmica, né, a translação temporal, né, do meu sistema dentro desse intervalo de t0 a t. Tá? Então, queremos calcular quando ele sai do estado I e chega no estado N. A gente representa por meio deste elemento de matriz. Tá? Porém, como o t0 tem essa cara, né, que a gente acabou de deduzir aqui novamente, vou colocar aqui. Então, na verdade, o que a gente quer calcular é o elemento de matriz desse carinha aqui. Então, ele está em I e chega em N. Né? Então, como é que faz? A gente aplica esse bracket em cada um dos termos dessa diferença. Né? Então, N aplicado em 1 e I aplicado em 1 vai resultar no bracket NI. Né? E depois, aplicado a esse termo da integral, né, a gente pode simplesmente fazer o seguinte, né, pegar esse VI de t que está aqui dentro e decompô-lo, né, tirar dessa notação de interação, né, e colocar assim, escrever ele na sua forma potencial também, algo que a gente já fez antes, né, na forma de energia exponencial. Então, lembrando que o VI de t ele pode ser escrito como E elevado a I, ômega, aqui seria, deixa eu colocar NI, né, NI de t, e V. Deixar assim. Né? Então, ao fazer isso, a gente deixa a nossa exponencial dentro da integral, tira o V, né? E a gente pode escrever isso da seguinte forma: V de t menos I sobre H cortado, né? A integral N V I, tá? Multiplicado NVI, não, aqui vai ter que ser feito diferente. Espera, deixa eu fazer assim. N, não, pode colocar dentro da integral, não tem problema não. De T0 a T', N, VI, de T', o I de T' T0, né? O I aplicado aqui e um DT' no final. Tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode acrescentar, né, uma unidade aqui. Né? E lembrem, direito, assim, lembrem que isso pode ser escrito, né, pela forma daquele nosso operador de... Como é que é o nome desse operador mesmo? Eu vou lembrar aqui, desculpe a falha momentânea, né? Mas é esse operador, né, dizendo que a unidade pode ser escrita assim: eu pego uma base M, né, MN, que é o cat bra MN, somado sobre todos os M's que compõem essa base, né? Ele vai dar a unidade. Então, basicamente podemos fazer assim, né? Colocando essa unidade aqui no meio, né? Vamos ter aqui o seguinte: uma igualdade e aqui outra igualdade. Então, bracket NI simplesmente é um delta de NI, certo? Já que esse número só vai ser igual a 1 quando NI forem iguais. Né? Aqui eu posso repetir o menos I sobre H cortado e o somatório que o envolve. Né? Aí vejam que vai ter um somatório envolvendo esse VI de t. Né? Então a exponencial fica dentro da integral e o V eu posso tirar. Né? Então fica o somatório de N
Vm, né? E a integral de t0 a t, né, da exponencial de i ômega nn t', e o que mais? Sim, agora é o potencial, né? Então temos aqui o potencial, não, o operador de evolução temporal, né? Então temos um Bra à direita, um Bra m, aplicado em ui, t' t0 e um ket i à direita. Certo, mas antes da gente prosseguir com essa equação, né, a gente vai voltar nela já já, a gente pode ver que ela pressupõe, né, da própria forma como ela foi construída, que os estados que compõem esse sistema sejam discretos, né? Tem até um somatório aqui no meio, né, para meio que ajudar a fixar essa ideia, né? Mas a gente precisa que essa transição entre dois estados ocorra de forma contínua e não discreta, né? Contínua para que a gente tenha a capacidade de descrição muito mais apurada e detalhada, né? Então, para a gente conseguir, né, colocar todo esse sistema, reescrever todo esse sistema em estados de espalhamento contínuos, né, a gente precisa quantizar esses estados em um cubo, por exemplo, de lado L, né, que um cubo este, né, que no espaço das posições ele pode ser escrito assim, ó, x, né, k não, né, L não, quer dizer o k, né, igual a exponencial, né, de E elevado a i k interno k, não, é k interno x ou x interno k, né, e o termo de normalização, que é 1 sobre L elevado a 3 meios, né, onde esse L a gente está colocando aqui, ele vai tender ao infinito. Fazendo isso, a gente consegue discretizar, a gente consegue tratar de forma contínua, né, um intervalo que é discretizado, tá? Que ele é dado só em termos de uma determinada, em termos inteiros, né, de uma determinada quantidade. Em vez disso, vamos dar um tratamento discreto, tá? Vale lembrar também que esse K que aparece aqui pode ser escrito como P sobre H cortado, né? Então, dessa descrição, né, dessa maneira da gente encontrou de tornar, né, todo essa transição contínua, né, é que para a gente usar essa equação que a gente fez aqui, ó, essa equação aqui de baixo, né, outra dificuldade, né, que a gente tem de usar ela é que o estado final e o estado inicial eles vão existir apenas de forma assintótica, né? Ou seja, aqui é apenas um caso limite que eu vou ter aqui o L0 que vai tender ao menos infinito, né, sem chegar lá, e o L também tendendo ao infinito, tá? Então essa é uma outra limitação que o nosso modelo possui. Então, para que a gente pode obter, né, a gente viu lá na teoria de perturbação dependente do tempo, né, que podemos conseguir uma boa aproximação em primeira ordem fazendo o seguinte, passar aqui para o outro quadro, né, a gente pegar aqui o N, o I de T0 aplicado em I, isso vai ser igual a um termo delta NI menos, do jeito que está colocado aqui, deixa eu ver, não, vou fazer um pouquinho diferente, só olhando aqui, ó, eu quero olhar esse termo aqui dentro, tá, para a gente conseguir resolver a integral, tá?
Então vamos repetir esse termo e vamos colocá-lo assim, ó. Então, né, aqui em vez de N é M, né, eu posso escrever como um delta de MI, né, menos, menos não, em primeira ordem a gente tem isso, né, delta MI. Né. Então, né, quando a gente voltar nessa equação, vou copiá-la aqui, a gente pode substituir, né, esse termo por um delta. Escrever aqui, ó, portanto, né, aí onde tem todo esse termo é um delta de MI, né, ou seja, só quando M for igual a I. Então, na prática, se eu considerar que eles são iguais até para poder não zerar a minha integral, onde tem M, a gente vai colocar I no lugar. Né? E aqui um dt'. Assim eu tenho o delta igual a 1, né? Não preciso colocar mais nada escrito aqui multiplicando. Tá? Então, tá aí, né, a nossa integral. Né? Aí a gente tem que passar a observar o seguinte, né? Quando t tende a um infinito, né? Quando t tende para o infinito, é que vai ocorrer uma taxa de transição que vai ocorrer na forma como a gente deduziu lá pela regra de ouro de Fermi. Tá? Então, para t tendendo a infinito, a gente já tem como descrever essa taxa de transição. Então, só vou anotar aqui, ó, regra de ouro de Fermi. Tá? E quando o t tende para menos infinito, né, a parte é inferior da nossa integração, do nosso limite de integração, né, a gente vai definir o seguinte: t tendendo a infinito, definimos, né, que esse termo, né, n, o i de t0 i, né, vai ser igual ao delta NI menos I sobre H cortado, multiplicado aqui por um termo que eu vou chamar de TNI, né, vezes a integral de T0 a T. Tá, e aqui vamos entrar em detalhes. Né. Para T tendendo a menos infinito, né, a gente vai utilizar um truque. Né, é que nessa exponencial, vamos, em vez de colocar apenas I ômega NI t', vamos acrescentar um termo muito pequeno chamado epsilon t'. Né? E aqui dt'. Vamos calcular essa integral. Aí é só fazer o epsilon tender a zero depois que calcular e a gente tem aí a solução que buscávamos. Né? Enquanto que o t, se o epsilon é maior do que zero, né, o t ele tem que ser muito menor do que 1 sobre epsilon. Né? Então, dessa forma, a gente garante o seguinte, que quando a gente tiver a exponencial, vamos ter que analisar as duas situações, né? Tanto quanto o termo integrando quando ele tende para o infinito, depois quando ele tende para menos infinito. Né? Então, deixa eu ver como é que eu vou escrever isso. É elevado... da forma como a gente colocou aqui, o que a gente tem? T elevado a I ômega N t', né? Multiplicado por E elevado a epsilon t'. Tá, quase um E, né? Um t'. Tá? Então, esse termo, epsilon t', é o que a gente vai observar. Né? Primeiro, quando a gente for calcular esse limite do E elevado a epsilon t, quando t tende a infinito, né, a gente precisa estabelecer uma certa ordem, né? Porque como a gente pode ver aqui, né, nesse quadro,
há uma certa dependência entre o epsilon e o t. Tá? Então, dizer que o t tende para o infinito é o equivalente a dizer que primeiro o epsilon vai tender para zero. Não? Então, isso aqui na prática é assim: a gente calcula o limite de t tendendo ao infinito do limite de e elevado a epsilon t quando o epsilon tende a zero. Então isso aqui vai dar 1, né? Vai se aproximar da unidade. E de outra maneira, o limite dessa expressão do e elevado a epsilon t quando t tende para menos infinito, né? Aí aqui pode ser dado um tratamento mais direto, né? Já que isso aqui na verdade a gente está calculando, né, o limite de 1 sobre e elevado a epsilon t quando o t tende para infinito, né? E então quando o t explode, né, isso aqui vai tender para zero. Então 1 sobre 0, né, na prática. E quando a gente for calcular o limite de e elevado a epsilon t, quando t tende para menos infinito, né, aí aqui a gente já vê o seguinte, que já dá para ser feito de uma forma direta, né? Afinal de contas, a gente está pegando valores de t que estão cada vez mais tendendo para o infinito negativo, né? Ou seja, a gente está calculando aqui o limite de 1 sobre e elevado a epsilon t, né, quando t tende a infinito, ou seja, quando é um valor muito grande, isso aqui vai se aproximando de zero. Tá? Então, dessa forma a gente pode definir a matriz de espalhamento S, né, em termos desse elemento TI que a gente colocou, né, desse elemento T que a gente colocou bem aqui. Então, feitas essas considerações, né, vamos definir então uma matriz de espalhamento que vamos chamar aqui de SNI, né, que pode ser muito bem identificada como sendo o limite de t tendendo ao infinito do limite, né, de epsilon tendendo a zero, né, desse elemento de matriz N UI T0, né, que de forma assintótica está indo para menos infinito. Então vamos colocar T menos infinito, né? E aqui o nosso ket de partida, né, nosso ket inicial aí do fenômeno de transição, que é o ket I. Tá bom? Então, feito isso, a gente pode depois estabelecendo aqui esses limites, né? Isso aqui tem que ser igual ao delta NI, né? NI menos I sobre H cortado TNI, integral de menos infinito a mais infinito, né, de E elevado a I ômega NI T' dt'. Porém, no lugar dessa integral que tem aqui, a gente pode utilizar uma propriedade da função delta de Dirac, né? Então, tem uma propriedade que diz o seguinte, ó, vamos colocar assim, ó, sabendo, né, que o nosso delta de En menos Ei, ou seja, a energia do estado final menos o estado inicial, pode ser calculado como 1 sobre 2π, a integral de menos infinito a infinito, de E elevado a I ômega NI T' dt'. Tá? Então, ou seja, essa integral está associada a uma maneira de representar o delta de Dirac, né,
com esse termo de normalização sendo igual a 1 sobre 2π, né? E também, é claro, né, vale lembrar, até agora acho que eu não falei, que o ômega de Ni é a diferença dessas energias, né, do estado final menos o estado inicial, dividido por H cortado, né? Então, como é que eu posso colocar isso aqui? Então, tendo em vista, né, essa propriedade, a gente pode dizer, né, que o SNI ele vai ser igual ao delta NI menos. Agora, quem é, né, essa integral aqui? Então, vocês concordam comigo que ela vai ser igual ao 2π multiplicado aqui, ó. Passa o 2π multiplicando para cá, né? E também, se a gente for representar em termos de ômega Ni, vamos precisar colocar um H cortado multiplicando, né? Mas se for colocar o delta em termos de En menos Ei, né, aí a gente pode deixar desse jeito mesmo, né? Ou seja, então, menos I sobre H cortado, TNI, né? Não, vou deixar o TNI para depois, né? Vai ser o 2π delta de En menos Ei TNI, tá? Isso porque está em termos de En menos Ei, ok? Se for colocar no lugar dele o ômega Ni, a gente precisa colocar um H cortado multiplicando aqui em alguma coisa, né? Multiplicando não, seria dividindo, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Não, enfim, vamos deixar nesse termo mesmo. Acho que eu buguei aqui, né? Então, a gente pode representar, né, a nossa matriz de espalhamento dessa maneira, certo? Então, essa matriz S, né, ela tem duas partes que a gente pode comentar aqui, né? Uma parte, que é essa, né, é aquela na qual o estado final e o inicial são iguais, né? N igual a I. Só assim ela não se anularia nesse termo, né? Enquanto que essa segunda parte, né, aqui ocorre de fato algum tipo de espalhamento, porque os estados N e I são diferentes entre si, né? Então é interessante essa matriz da forma como a gente construiu, porque ela engloba essas duas situações, ok? Então no próximo vídeo, quando formos investigar aí as taxas de transição em seções de choque, vamos voltar ainda a essa conversa sobre essa matriz, beleza? Então até o próximo vídeo, bons estudos.